Excelentíssimo senhor senador João Capiberibe, senhora diputada Janete Capiberibe, senhores senadores e diputados, senhores embaixadores e representantes de embaixadas acreditadas no Brasil, senhores professores palestrantes, permítanme, antes de começar minhas palavras, agradecer ao Senado do Brasil e a você, senhor senador, pela homenagem às vítimas da violência e do arbítrio no 40º aniversário do golpe militar em meu país. E acredito que a melhor homenagem seria, talvez, fazer um minuto de silêncio por todas aquelas pessoas, sejam chilenos, brasileiros ou de outras nacionalidades, que foram vitimadas de uma forma ou outra pelos acontecimentos de 1973. Muito obrigado. Os próximos dias não serão fáceis para o Chile. A comemoração dos 40 anos do golpe militar, com sua sequela de frustrações, continua pesando no corpo social chileno, apesar de tantos avanços experimentados desde a chegada da democracia há 23 anos. Porém, há 40 anos, nossa sociedade não era capaz de canalizar através de suas instituições políticas um mal-estar social que vinha incubando-se fazia décadas, o qual, exacerbado por uma ideologização excessiva em moda pelo mundo, gerou as condições para a tragédia. O sistema econômico não respondeu à produção senão à proteção, e erosionado pela persistente inflação, logo obedeceu também à consigna política, o que colocou mais lenha na fogueira de um sistema institucional ao limite. Por último, os experimentos políticos sucessivos que aconteciam no Chile para aliviar nossa pobreza não faziam outra coisa senão gerar uma tensão extraordinária de muitos líderes no mundo inteiro que buscavam nestes ensaios o bálsamo que curaria os males do subdesenvolvimento e a obstinada frustração do corpo social em seus respectivos países. Produziu-se, ao fim, o que o Joaquim Nabuco escreveu em 1895, quando publicou seu ensaio sobre José Manuel Balmaceda, o presidente chileno que 4 anos antes havia concluído seu mandato com uma guerra civil, 1891, que causou 10.000 mortes e seu próprio suicídio na embaixada argentina. Se o Chile politicamente se esfacelasse, se perdesse as noções de moral social que formam a sua coesão, a perda seria de toda a civilização sul-americana, disse. A palavra comemorar, ou voltar a memorizar, é sinônimo do termo recordar, que por sua vez é derivada do latim recordare, ou seja, voltar a colocar no coração. Em outras palavras, devolver ao coração de todos os chilenos
e dos cidadãos do mundo os fatos que ocorreram há 40 anos, simbolizados pelo martírio do presidente Allende, que representou um passo emocionante e doloroso no desenvolvimento de nossa sociedade. Tal como ele antecipou em seu último discurso, a história não se detém nem como a repressão, nem como crime. Esta é uma etapa que será superada. Este é um momento duro e difícil. É possível que nos esmaguem. Porém, o amanhã será do povo, será dos trabalhadores. A humanidade avança para a conquista de uma vida melhor. Pagarei com minha vida a defesa dos princípios que são caros a esta pátria. A meu ver, a razão que estamos aqui reunidos não está ligada a uma análise detenida do ocorrido. Isso seria tratar de fazer história sem um propósito claro e reanimar as emoções que nos dividiram e que muitos de nós presenciamos, testemunhamos ou vivimos naqueles anos. Porém, essa comemoração é uma lembrança viva na imaginação social. Está na biografia de todos os chilenos, porque cruzou gerações, as famílias, a política, a cultura. As gerações que não tinham nascido não vivem, nem revivem as divisões daquela época, mas compartilham a rejeição de toda ideia de ditadura e o horror da violação dos direitos humanos. Dizia recentemente Sol Serrano, uma das intelectuais mais conotadas do país, que foi assessora do ex-presidente Patrício Aylwin, o primeiro destes 23 anos de democracia. Então, o desafio que nos convidava o presidente Allende em seu dramático discurso final, interpelando a todos os chilenos e para o qual seu sacrifício devia ter um sentido, a humanidade avança para a conquista de uma vida melhor. Que significado tem hoje quando uma geração já não viveu os acontecimentos que comemoramos? Ditadura ou democracia? A primeira lição que o Chile tirou desta tragédia foi a consolidação de suas instituições democráticas a partir do trauma de 1973 e do exercício coletivo feito pelas principais forças políticas em 1985, em que reconstituímos as bases fundamentais do pacto social. A palavra ditadura e suas ações calaram profundamente na nossa sociedade e hoje todos, votando para a direita ou na esquerda, nos referimos à democracia como um dos principais valores políticos, com a absoluta convicção de que o sistema democrático representativo tem que ser preservado a qualquer custo. Podemos dissentir sobre se é ou não necessária uma reforma constitucional e os mecanismos para fazê-la. Porém, ninguém ousaria discutir o enorme valor da democracia no Chile como fundamento para resolver nossas naturais divergências. A democracia implica diálogo e mais diálogo entre as distintas forças políticas. Assim se expressava no último dia 6 de setembro o senador Jorge Pizarro, presidente da referida corporação e connotada figura pública da oposição. É uma evidência terrível que a falta da política, ou o que é o mesmo,
a incapacidade de fazer uma boa política nos levou à maior crise de que recordamos. O certo é, portanto, que o debate de ideias e a busca incansável de acordos seja uma fórmula de desenvolvimento para o Chile. Nunca mais a incapacidade para dialogar deve nos levar a cenários como o que vivemos há 40 anos. Em um mundo moderno, o diálogo se une ao desafio da participação cidadã para permitir a todos os chilenos a construção de seu próprio futuro. Por isso, recentemente foram aprovadas com uma valiosa entrada do Parlamento, onde a oposição é maioria, leis como a da inscrição universal nos registros eleitorais, unida ao voto voluntário, para permitir às novas gerações participar ativamente na vida política. A lei de eleições primárias, voluntárias e vinculantes, a eleição direta dos conselheiros regionais. Foi limitada a reeleição de parlamentares e foram apresentados projetos de lei importantes que, se aprovados, permitiriam a reforma do sistema binomial, a iniciativa da reforma constitucional cidadã e o voto para os cidadãos chilenos no exterior. Direitos humanos. As atrocidades cometidas antes e depois do 11 de setembro geraram entre nós, igual como aconteceu com o regime político, uma sensação de que nunca mais poderíamos cair na intolerância, na insensibilidade diante da tortura, no desaparecimento forçado de pessoas, na detenção arbitrária. Como diz Sol Serrano, a violação dos direitos humanos permanece como o grande marco, porque é um problema moral que transcende o histórico. Do dia 11 aprendemos muito, porque somos infinitamente mais sensíveis ao valor da vida. O século XX mundial não passou em vão. E acrescenta, o dia 11 é uma lembrança que irá permanecer. E isso é bom, porque é o melhor antídoto para que não suceda outra vez. Existem protestos no Chile, sim, mas também um sistema que garante os direitos do indivíduo, das minorias, dos excluídos, e que está em permanente aperfeiçoamento. A institucionalidade criada sobre direitos humanos, os controles permanentes dos atos do Estado, as leis que ampliam os direitos das minorias, os esforços que especialmente se dirigem a mulheres e povos originários, podem estar incompletos, mas a sociedade chilena avança com determinação a formas cada vez mais justas que garantam os direitos de todos. Um sistema econômico livre e socialmente justo. Há 40 anos, acreditava-se claramente no dirigismo econômico que foi se esculpindo paulatinamente desde a crise de 1929. As fórmulas foram se desvirtuando em 1000 oportunidades e terminamos com uma tremenda frustração coletiva nesse terreno. Logo adotamos como reação um liberalismo extremo, que, embora alcançasse um crescimento satisfatório, gerou tremendas desigualdades e injustiças sociais que, ao longo dos anos, os governos e as oposições tiveram que ir corrigindo. Hoje, o Chile é muito diferente de ontem no âmbito econômico e social. E ninguém gostaria de repetir modelos que não chegaram a satisfazer as legítimas aspirações do desenvolvimento de nossa população. Podemos e devemos pensar em ajustes para ir avançando
para um Chile cada vez mais inclusivo, menos desigual, mas nunca mais em paradigmas ideológicos de nenhum tipo. O Chile tem alcançado um nível de renda média importante, com uma institucionalidade econômica eficaz, que reconhece como parte de seu êxito ter sabido administrar certos indicadores macroeconômicos ao longo destes 23 anos de democracia sem variações. Como dizia um jornal na semana passada, o aumento que a inflação sofre atualmente no decorrer do ano todo, em 1973, o fazia em menos de uma semana. A renda média dos chilenos nos dias de hoje é quase 3 vezes superior ao de 1970-73, medida em moeda do poder adquisitivo comparável. A mortalidade infantil, no começo dos anos 70, era similar à do México e muito superior às de Argentina, Uruguai e Venezuela. Hoje é inferior à de todos esses países. Nossos avanços em alfabetização e escolarização também são notáveis. Em média, os chilenos estudam hoje o dobro de tempo que no passado. A cobertura do ensino médio é quase plena e o número de estudantes de educação superior se multiplicou por 6. Segundo a CEPAL, a pobreza passou de 45% a 10% nos últimos 25 anos. Tais melhoras sociais também se aplicam à disponibilidade e à qualidade dos serviços básicos. É na distribuição da renda onde temos desafios especialmente importantes. E estes têm a ver com a qualidade da educação e seu acesso, a saúde, a moradia, a focalização das políticas sociais, a inovação, campos todos onde acontece o debate político sobre melhores mecanismos para alcançar esse objetivo. Hoje toda a sociedade chilena está consciente de que a atual situação social deve seguir melhorando. Porém, desapareceram os fundamentalismos infantis no debate público, embora permaneçam em alguns setores. Uma sociedade aberta para o mundo. Há 40 anos o mundo vivia sob as tensões da Guerra Fria e nossa história se explicava parcialmente sob esses parâmetros. A América Latina buscava um perfilamento próprio no âmbito político e apostava pela substituição de importações no âmbito econômico. A figura de Allende e de seus predecessores destacaram-se em ambos os campos. No entanto, o Chile descobriu poucos anos depois que o tipo de integração regional que estávamos criando desde meados dos anos 60 não satisfazia nosso desejo de nos desenvolver mais rapidamente e apostamos por um sistema completamente aberto ao mundo, o qual forçou uma transformação econômica interna muito radical que estimulou nossas vantagens econômicas comparativas. Essa sociedade aberta ao mundo é indiretamente herdeira do ocorrido no 11 de setembro de 1973, quando o sistema anterior não mostrou a nossas gentes as vantagens que supostamente trazia. Pelo contrário, o perfil econômico criado durante esses 40 anos constitui, com os ajustes que se queira fazer, uma das ferramentas mais criativas do nosso atual desenvolvimento e onde se produzem consensos gerais. Ninguém duvida que para um país de tamanho médio como o nosso, produzir, estimulando nossas vantagens geográficas e econômicas, equivale a sermos competitivos em escala global. Uma interpretação para a atual inquietude social. Mas além destes consensos gerais, os nunca mais, as lições tiradas do 11 de setembro, todos vocês se perguntarão e estarão observando nos meios como a sociedade chilena está reagindo ante as emoções que despertam essa data. Permitam-me expor algumas ideias.
Cada vez que nos aproximamos destas datas, o debate sobre o passado se reabre. E ainda mais em uma época de eleições em que as duas principais candidaturas são apresentadas ao calor das campanhas como se fossem expoentes fiéis dos bandos em conflito naquela época, o que certamente não é assim. Como disse um recente editorial de um jornal chileno de esquerda, a democracia recuperada em 1990 vive por esses dias, de maneira catártica, sua crise de meia-idade, ao completar 40 anos do golpe militar de 1973. Isto que literalmente se representa até no desenterro físico de histórias pessoais, não é uma manifestação de conjuntura, senão uma crítica ácida de todo o processo catártico vivido entre o golpe de Estado e o ano 2013. Não se deve a uma pressão social sobre êxitos ou fracasso do modelo, nem à pressão de uma maioria política em época de eleições. É a explosão da inconformidade psicológica e moral das pessoas, tanto com seus atos próprios como os do entorno social, ante um feito devastador e brutal, como foi o golpe de Estado e as circunstâncias que o rodearam. O que remete à sociedade chilena nestes dias, em paralelo com a campanha eleitoral, é a busca de uma catarse que exige e pressiona pelas responsabilidades num passado já remoto, atitudes de perdão individual ou coletivo, ou uma leitura dos feitos que deixem a todos em conformidade. Tudo isso é muito mais complexo de executar. As instituições já não estão dirigidas pelos mesmos protagonistas. As atitudes de perdão que ocorreram referem-se, no geral, à responsabilidade individual no pecado coletivo. E penso que seria uma tragédia para o Chile que se imponha uma verdade oficial sobre o ocorrido que vai mais além das causas e erros que todos reconhecemos e a vontade firme de não repeti-los. As histórias oficiais podem servir a um propósito conjuntural, mas não são só incompletas, porque não recolhem adequadamente a filigrana dos fatos. Senão, e a pouco andar, terminam sendo revisadas por novas versões, cada uma delas com a entrada de algum ponto de vista perfeitamente válido. A melhor homenagem a Allende, o desenvolvimento de homem livre. O que sim não admite pontos de vista encontrados é o fato de que o sacrifício de Salvador Allende ganhou lugar de destaque na história do Chile e da América do Sul. Prossigam vocês, sabendo que bem antes que o previsto, de novo se abrirão as grandes alamedas, por onde passará o homem livre para construir uma sociedade melhor, dizia o presidente do Chile em suas dramáticas horas finais, destacando de forma poética, uma vez mais, que seu sacrifício não seria em vão. O homem e a mulher chilena são livres. No Chile não existem cadeias. Reina um Estado de Direito que, embora seja ainda imperfeito, está respaldado pelo compromisso de toda uma sociedade de mantê-lo e melhorá-lo cotidianamente, junto com o aperfeiçoamento das condições de vida de todos os chilenos. Aí está a melhor homenagem a seu sacrifício. Porém, essa é uma tarefa de todos os dias e de cada um. Dê-me assim a importância de recordar, de agitar o coração de cada cidadão no Chile ou no Brasil, para que os valores que tornam digno o homem nunca mais sejam violados. Na atitude final de Balmaceda
e Allende, no seu suicídio, talvez pensado no futuro, se juntaram o legado político e a poesia. Dizia outra vez Joaquim Nabuco, a propósito do primeiro dos presidentes mencionados: num instante, porém, o seu nome vai elevar-se acima da competição efímera dos partidos e entrar para a tragédia, a mais alta região humana, que o poeta disputará sempre ao historiador e que de fato lhe pertence por uma prescrição imemorial. O seu suicídio revestirá então o caráter de uma expiação voluntária, excessiva, de uma paz como o Chile. Muito obrigado.